Oi, no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma resenha literária. Dessa vez, o livro que eu li foi Amor sob Encomenda, da Karina Risse. Ele é o terceiro livro de uma série, que é mais ou menos uma série, né? Ela segue uma temática e tem uns personagens que têm alguma ligação. No entanto, uma história pode ser lida independente da outra. Se você não leu o primeiro, você pode ler esse que eu vou falar hoje. Mas a questão é que você vai acabar perdendo algumas piadas internas. Se você tiver interesse e quiser, eu recomendo que você leia na ordem. Primeiro, Procura Seu Marido, depois Mentira Perfeita e por último, Amor sob Encomenda. Porque Amor sob Encomenda acontece mais ou menos uns 3 meses depois do Mentira Perfeita, que foi o segundo livro. Para quem já leu os 2 livros, eu vou trazer no final do vídeo, lá naquela parte dos spoilers que eu conto lá no finalzinho do vídeo, eu vou trazer também uma parte sobre os spoilers que a Karina fez sobre a história dos outros personagens dos outros livros. Então, se você já leu ou não se importar com spoilers, fica até o final. Agora vamos falar sobre a história de Amor sob Encomenda. Assim como os outros dois, nesse a Karina também traz a questão de um amor que começa com uma mentira, com a invenção de um relacionamento, até que ele realmente se torna um relacionamento. O que não é novidade nesses livros da Karina, que a gente sabe como o casal vai terminar no final. Mas a questão dos livros dela, principalmente, até porque não são nem um pouco pequenos, eles trazem muito conteúdo no decorrer da história. Então a gente conhece bem a fundo os personagens e a gente vê a evolução, o crescimento deles ao longo da história, até os dois estarem realmente prontos para um relacionamento, ou então até que os dois consigam se relacionar de uma forma mais saudável e realmente fiquem bem juntos. No Amor sob Encomenda, quem conta a história pra gente é a Melissa, a Mel, que é uma mulher totalmente independente. Ela, apesar dos problemas emocionais dela, ela sabe lidar com as responsabilidades que ela tem da vida, né? Ela é responsável pelo sustento dos pais e a gente vai vendo o porquê disso ao longo da história. Ela é uma personagem bem engraçada, ela é dramática, então tudo pra ela tem uma proporção totalmente exagerada. Ela é pessimista até por causa do trabalho dela, né? Ela tem que se preparar para que tudo dê errado e ela tenha que resolver esses problemas, né? Ela é organizadora de eventos, especialmente casamentos, mas ela realiza qualquer tipo de evento e ela é muito boa nisso, porque ela sabe se preparar para tudo que possa dar errado. Ela é bem disputada nesse meio de eventos, então ela tá sempre bem atarefada com vários eventos acontecendo simultaneamente e ela tem que resolver essas questões. E ao longo do livro a gente vai vendo como ela lida com isso tudo, né? Como é que essa responsabilidade grande que ela tem de realizar o sonho das pessoas, né? Seja no casamento, numa formatura. E é uma grande característica da Melissa que ela é extremamente reflexiva. Então, nesse livro da Karina, mais do que em qualquer outro, ela traz várias reflexões da vida, assim, sabe? A Mel refletindo sobre tudo o que acontece. A Mel faz alguma reflexão e você pega e se vê se colocando no lugar dela, ou então você vê como se ela estivesse falando pra você aquilo. Então é um livro que marca muito, porque a Mel, mais do que tudo, ela se depara com obstáculos ao longo da história, né? Então ela acaba refletindo e avaliando a vida e trazendo essa reflexão para quem tá lendo também. Então é uma personagem que ao longo do livro ela foi se deparando com mais situações que ela teve que enfrentar. Então ela foi fazendo também as reflexões dela e foi aprendendo também, né, ao longo dos obstáculos que ela teve que enfrentar e trazendo isso pro leitor. Então eu achei que foi uma jogada muito interessante da Karina de trazer isso, né, de tentar marcar o leitor de alguma forma. Por pouco esse livro não virou meu favorito da autora, mas por bem pouco mesmo, Mentira Perfeita não conseguiu ser superado, né, por poucas questões, mas ainda assim foi quase um empate, né? Amor sob Encomenda foi extremamente leve de ler, você vê, apesar dos problemas que a Mel sofre ao longo do livro, é um livro que traz aquele sentimento de pode ficar tudo bem, tá tudo ruim, mas pode ficar tudo bem. Então, para esse momento de mundo, então é maravilhoso ler. Se você tá com esse interesse, mas com o pé atrás de ler, eu recomendo muito que você leia, porque é um livro realmente que vai te tocar de alguma forma. A Karina consegue isso ao longo dos livros, mas nesse especificamente eu acho que ela se superou nesse critério de reflexão da vida, de crescimento, não só da personagem, mas de ajudar
ao leitor a refletir sobre a sua vida também. E a Mel é uma mulher que tá com vários traumas na vida dela, né? Ela tem vários conflitos internos que ela guarda para ela mesma. Ela não compartilha com ninguém e, às vezes, em alguns momentos, nem com ela. Ela guarda tantos sentimentos que nem ela sabe o que ela tá sentindo de fato. Ver como ela lida com isso e como ela vai aprendendo a lidar, na verdade, com isso. Ela tem que lidar com um problema de saúde da mãe, que ela é responsável, né, como eu falei, pelo sustento da família. Então ela tem que lidar com um problema de saúde da mãe, que é caro o tratamento. Então ela precisa do emprego, né, mas que não seja tão bem remunerado, né. Ela, pelo trabalho dela, ela já deveria ter ganhado uma promoção. Ela só não ganhou porque a chefe dela é a pior chefe que você poderia ter. E apesar de ser bem fechada emocionalmente, a Mel tem um namorado há mais ou menos um ano. Mas é um namoro que ela não quer que evolua, ela tá bem do jeito que tá. O relacionamento dela é com pouco envolvimento emocional, né? Ela trabalha muito, ele também é um homem ocupado. Só que logo no início do livro, inclusive tá na sinopse, não é spoiler, esse namorado dela é visto comprando um anel de noivado. E a Mel meio que surta, porque ela não quer casar agora, ela não acredita no casamento. Apesar de ser realizadora de eventos, né, ela realiza muito casamento, mas ainda assim ela também realiza muitas festas de divórcio. Então ela tem a teoria de que não tem por que casar, se há grande chance dela se separar depois. E também o fato dela não gostar dele tanto assim. Ela simplesmente foi acontecendo, ela nem sabe como realmente eles começaram a namorar. Simplesmente começou e foi indo e continuou desse jeito. Ela simplesmente não se vê casada com ele, e nem com ninguém, nenhuma outra pessoa. Então, quando acontece esses boatos, né, de que o namorado dela comprou um anel de noivado. Inclusive, quem conta isso é o Dennis, que é um personagem que a gente já viu no Mentira Perfeita. E aí ele conta que esse namorado dela foi visto comprando o anel de noivado. E ela meio começa a fugir dele, porque ela não quer ter a conversa, não quer que ele faça o pedido, porque ela vai ter que dizer não. Mas acaba que ele encontra com ela e, para surpresa dela, ele não pede ela em casamento. Ele termina com ela porque quem ele pediu em casamento foi a outra namorada. No caso, a namorada oficial, porque a Mel, por um ano, foi amante dele sem saber. E como a Mel é a melhor realizadora de eventos, adivinha quem vai ser contratada pela noiva do ex-namorado dela? Ela mesma. Então ela tem que realizar o casamento do ex-namorado, porque senão ela perde o emprego e assim a família dela vai ficar sem renda nenhuma. Então ela se vê nessa situação totalmente caótica, porque ela precisa do emprego, então ela tem que se sujeitar a esse contrato de trabalho, né? E agora, falando do par da Mel, né? O Nicholas Cassani é primo dos dois personagens principais dos outros dois livros, né? Ele é primo do Max e do Marcos. A gente já tinha visto ele muito rapidamente no primeiro livro e um pouco mais no segundo. A gente vê no segundo livro o momento que o Nicholas conhece a Mel, que foi no ensaio de casamento do Max, porque a Mel é a cerimonialista, né, do Max e da Alicia. Então ela conhece o Nicholas nesse ensaio de casamento, há meses antes, no caso, mais ou menos uns 3 meses antes da história do livro, né, desse momento dela com o ex-namorado. Ela conheceu o Nicholas, que aparece bêbado no ensaio de casamento do primo. E o Nicholas, assim como na Melissa, em mim também tinha causado essa péssima primeira impressão, porque ele aparecer bêbado e se mostrar ainda mais mulherengo do que o Marcos, que a gente já tinha conhecido também. No Amor Sob Encomenda, a Mel e o Nicholas se reencontram logo depois que ela descobre essa que era amante, né? Esse caso do namorado dela, que ela era amante. Ela encontra o Nicholas no avião, que ela estava indo fazer um trabalho, e ela encontra ele no avião. E ela já completamente irritada e acaba descontando tudo nele. E o Nicholas, nesse voo, acaba tendo que ouvir a história da Mel, porque ela acaba desabafando com ele. Ela nem sabe o porquê, mas ela acaba contando pra ele, né, toda essa situação que ela acabou de sofrer. E ele acaba sendo até gentil, de certa forma, com ela, mas como ela tá tão irritada, ela desconta nele e acaba que vira uma confusão dentro do avião, porque
é muita coisa para ela lidar, né? E ainda tem o Nicholas que deixa ela meio insegura e irritada pela primeira impressão que ela teve dele, né? E o Nicholas também é um personagem que a gente vê que tem vários conflitos internos, a questão de família mesmo, né? De como ele se relaciona com as pessoas, o quanto ele não consegue também se abrir para expor os sentimentos, o que ele tá sentindo. Então a gente vê como, de certa forma, um auxilia o outro nessa questão. Apesar de nenhum dos dois saber lidar com seus próprios sentimentos, eles acabam se tornando um apoio um para o outro. Então foi interessante ver essa construção dessa relação deles, que desde o início é intensa, né? Seja com discussões, seja com atritos de pensamentos, né? Porque a Mel é uma pessoa totalmente certinha e o Nicholas é aquele que chega bêbado em um evento importante, né? Então, ver esse conflito deles e ao mesmo tempo perceber essa intensidade do relacionamento deles desde o primeiro momento é interessante para a história, né? Constrói uma história mais profunda, para eles serem mais velhos em comparação aos personagens anteriores, né? Já que a história acontece no futuro, a gente vê como eles têm essas responsabilidades e o quanto ainda assim eles são imaturos emocionalmente. Enquanto um auxilia o outro nesse crescimento de saber lidar com as emoções que eles estão sentindo. E mais uma vez, a Karina traz um livro extremamente grande. Mentira Perfeita tem quase 550 páginas. Então, é um livro grande, mas ainda assim não é um livro cansativo de ler. Porque ela traz, além dessas questões da reflexão, né, que eu falei, ela também traz muito humor. Então, você vê a Mel refletindo, mas você também vê a Mel brincando, a Mel fazendo piadas de coisas que você nem acredita que possa virar uma piada, mas ela vai lá e faz você rir realmente alto, né? Seja ela, seja o Nicholas. E os outros personagens que também voltam a aparecer, né? Então é um livro totalmente divertido que você vai rir e vai ao mesmo tempo se pegar refletindo. Ainda sem falar dos spoilers, mais uma vez a Karina traz um vilão meio que da vida real, né? Aquela pessoa que você olha e você fala, não tem motivo nenhum para essa pessoa ter esse problema, ou não tinha necessidade de chegar a tanto, mas a gente vê que acaba se tornando mais real, né? Essa parte é a mais parecida com a vida real que a Karina traz, que é a questão do vilão ser simplesmente uma pessoa com motivos totalmente bestas, que ele simplesmente não gosta de você, e aí você tem que lidar com tudo isso, né? Com essa pessoa te fazendo mal, querendo simplesmente prejudicar você. Então, a Mel tem que lidar com várias situações em que ela é colocada à prova no trabalho dela, principalmente, e ela acaba lidando isso da melhor forma possível. Ela sofre vários problemas e perrengues ao longo do livro. Você vê o quanto ela vai crescendo com isso e o quanto ela vai amadurecendo ainda mais, né, ao longo do livro. Falando sobre outros personagens que o livro traz, ele traz todos os outros personagens que a gente já conheceu nos livros anteriores e também traz outros personagens que a gente conhece agora e já gosta. É a Thalia, uma cozinheira que trabalhava nos eventos da Mel, que é super divertida e a Karina consegue em poucas cenas fazer com que a gente goste dela. Tem a Sônia, que é a chefe nada legal da Mel. A Fabiola, que é a melhor amiga da Mel, que acaba colocando ela em enormes confusões. E os pais da Mel, que também são extremamente participativos da história, né? E a gente acaba se apegando super a eles só pela questão da Mel ser apegada a eles, né? Então a gente vê esse carinho dos personagens e os outros personagens, né? Que a gente já viu e revê o Dennis, que é um personagem que a gente vê muito mais agora, porque ele acaba começando a trabalhar com a Mel, né? Então ele tem uma participação maior na história da Mel do que eu acho que ele teve no da Júlia. Se eu não me engano, ele aparece mais nesse livro. Vou contar um pouquinho de como foi essa interação da Mel com o Nicholas, né? Eles acabam, assim como os outros, tendo que inventar um relacionamento, né? A Mel, por causa de uma questão do emprego, mas anterior a isso tem a questão de um apartamento. Depois que a amiga acha que a Mel vai ficar noiva, ela acaba ficando noiva também, né? A Fabiola fica noiva. Então a Mel, que dividiu o apartamento com a amiga, acaba tendo que sair de lá para não interromper, né, esse momento da vida da amiga.
Então, ela acaba tendo que procurar um apartamento. E adivinha quem tá procurando um apartamento também? O Nicholas. Então, eles acabam tendo que dividir o apartamento, porque os dois ficaram interessados por um mesmo apartamento, que inclusive era o apartamento da Luna, uma personagem de um outro livro da Karina que eu não li ainda, mas eu fiquei extremamente interessada em ler agora, depois dessas participações, apesar dos grandes spoilers que eu peguei nesse livro. Esse apartamento da Luna fica vago, e aí a Mel e o Nicholas estão interessados no apartamento, e eles acabam chegando para ver o apartamento ao mesmo tempo. E a dona do apartamento diz que uma condição para ela alugar aquele apartamento é que quem vai morar lá seja um casal e não solteiros, por causa de entre e sai de colegas no apartamento, e ela quer um casal. E o Nicholas acaba deixando entender para ela que eles são um casal. E a Mel é super contrária a isso, apesar de que depois ela acaba tendo que realmente fingir que namora o Nicholas por uma questão de trabalho. Então acaba que os dois realmente começam a morar junto. E aí tem toda essa construção, dessa interação deles e o quanto um interfere na vida do outro de forma positiva, né? O quanto os dois crescem juntos e quanto o relacionamento deles também cresce, né? Acaba saindo de uma questão mais física que acaba tendo, né? Uma química entre os dois e acaba virando realmente um cuidado, um amor, uma amizade que é construída ao longo do livro e que, apesar de ser clichê, né, a menina certinha e o rapaz que dá em cima de todas e fica com um monte de garota, a história é bem construída, né, não é a questão só do resumo da história inicial, mas sim a construção que a Karina consegue fazer ao longo do livro. A partir de agora eu vou começar a falar da história um pouco mais a fundo, então se você não leu o livro e não quer assistir a partir daqui, obrigado por ter assistido, eu espero que você tenha gostado. Fique à vontade para avaliar o vídeo. E agora vamos conversar com spoilers mais profundos, seja da história da Mel, seja das outras histórias. Vamos lá? Agora falando com spoilers de Amor Sobre Encomenda. Eu separei 5 partes da história que eu achei interessante trazer para vocês aqui. A primeira é uma das partes que eu não gostei da postura do Nicholas, né? A gente já sabia que ele era um mulherengo, que ele aparentemente não tinha responsabilidades, nem nada do tipo. Ele comete 2 erros, né, ao longo da história, que é claro que, contabilizando tudo, acaba se tornando um pouco pequeno em relação a tudo que ele faz pela Mel, mas ele demora muito, né, para acreditar nela, né? Eu não digo nem só acreditar, mas para achar que pode dar certo, né? Então, no início ele continua saindo com várias meninas e ele acaba levando essas meninas pro apartamento que ele divide com ela. Então foi uma questão que me incomodou um pouco, porque não pela questão dele ter saído com outras meninas, porque eles não tinham nada, mas ele levar elas pra lá, por mais que ele não soubesse que ela podia ouvir os encontros dele, né? Mas foi uma questão que me incomodou um pouco, e essa questão dele não acreditar nela, né? Ela sempre foi super sincera com ele e em uma parte do livro ele simplesmente não acredita nela. E depois disso ele acaba não indo se desculpar por isso, né? Ele acha que é melhor deixar do jeito que tá, que ele já magoou ela o suficiente. Então, essa questão me incomodou. Eu fiquei com receio no final, a questão do Nicholas e o trabalho dele. Em Mentira Perfeita a gente vê que a Júlia não abre mão do trabalho, né? E o Marcos não pede isso a ela, que ela abra mão do trabalho dela. Ele apoia ela e vai com ela, né? Pra ela realizar esse sonho dela. Em Amor Sobre Encomenda eu fiquei com receio do Nicholas abrir mão do trabalho dele pra ficar com a Mel, já que ela tinha realizado o sonho que ela não sabia que tinha, né? Ela consegue essa independência no trabalho, então ela acaba gerenciando, né, um restaurante com a sócia dela. Então, eu fiquei com receio dele acabar abrindo mão desse cargo importante que ele consegue ao longo do livro. Mas acaba que ele realmente mostra que ele não estava satisfeito nesse trabalho, então a autora consegue fazer com que ele não abra mão de um sonho, mas que ele reveja o sonho e mude o sonho dele, né? Ele consegue alcançar algo melhor do que ele tinha no início do livro, né? Então foi uma parte que eu fiquei meio receosa. Falei, mas ele vai abrir mão da promoção dele? E ele simplesmente consegue realizar algo a mais, né?
Ele consegue a independência dele e ir realizando algo que realmente para ele tem um significado maior do que o cargo que ele iria receber, né, na empresa. Agora, minhas 3 partes favoritas foram, sem dúvida, a melhora da Olivia, que é a mãe da Mel. Na cena que ela começa a ter as primeiras melhoras, né, quando ela começa a lembrar e a Mel percebe isso. Nossa, foi uma cena incrível, porque você vê a agonia que a Mel tinha, né? A mãe não conseguia lembrar de nada, porque devido ao acidente de carro, a Olivia ficou com essa sequela da perda de memória recente, né? Então, a gente via esse sofrimento da Mel ao ver a mãe nessa situação e o quanto ela se culpava por isso, né? Então, a partir do momento que a Olivia começa a lembrar, mesmo que pouco, mesmo que não seja algo permanente, né? Ela não conseguiu recuperar totalmente a memória, mas ela conseguiu absorver novos fatos que aconteceram depois do acidente. Foi algo que eu falei assim, ai, a Karina é incrível, porque ela teve a delicadeza de trazer isso, né? De fazer com que a doença da Olivia tenha uma melhora, mesmo que não total, mas uma melhora. E que era extremamente desejada pela personagem e acabou se tornando desejado pela gente também que estava lendo. O momento que eu achei lindo também foi a questão de como o Nicholas estava disposto a realmente provar para Mel que ele estava nesse relacionamento com ela, né? Mesmo que nomear o relacionamento deles seja complicado para os dois, ela ter esse problema, né? Essa questão de se apegar, ela não consegue e tenta evitar ao máximo isso para não se machucar. Ainda mais depois desse último relacionamento dela, né, com o Fred, que foi o quase noivo dela, né, de mentira. No caso, ela era amante dele, né. O momento em que o Nicholas e ela trocam pulseiras, né, ele dá o relógio dele, pega uma das pulseiras dela, como prova de que no outro dia, em outro momento, ele ainda continuaria pensando nela e que ele voltaria para ela a cada rodada do ponteiro, ou algo assim que ele fala. É aquele momento que a Karina consegue fazer o coração da gente que tá lendo quentinho, sabe? E o quinto, que foi o capítulo mais lindo de todos. No caso, o último capítulo, né, do Amor sobre Encomenda, mas que conseguiu finalizar a história dos 3 livros da melhor forma possível, foi o pedido de casamento que o Nicholas faz para Melissa no casamento do Marcos e da Júlia, que era um momento que eu, então, que tenho como o Mentira Perfeita como o meu livro preferido dessa série, né? Então, ver o casamento deles e logo em seguida o Nicholas fazendo o pedido de casamento maravilhoso para Mel, foi realmente um abraço da autora pra gente, né? Então, teve outros momentos que eu vou falar agora na parte do spoiler geral, né, dos 3 livros, mas foi o melhor capítulo que ela poderia escrever para finalizar essa história, né? Foi incrível. Agora falando com spoiler dos 3 livros dessa série da Karina, né? A série dos Cassani. Finalmente acontece mais ou menos no meio do livro do Amor sobre Encomenda, acontece finalmente o casamento do Max e da Alicia. O casamento foi totalmente diferente do que estava no planejamento inicial da Mel. Eles tiveram que adiar, né, por conta do sequestro do Marcos, no Mentira Perfeita. Então o casamento acabou ficando pro 3º livro. Apesar de toda esse adiamento, essa mudança de planos no meio da história, a Mel conseguiu fazer um casamento lindo para os dois. No entanto, os problemas de mudanças não foram suficientes e no dia do casamento, Alice aparece com catapora. O que foi totalmente engraçado, ainda mais você sabendo da Alice, né, conhecendo o jeito dela. Para quem leu Amor sobre Encomenda sem ter lido Procura Seu Marido, provavelmente não sentiu tanto quanto quem leu Procura Seu Marido primeiro e assim também o Mentira Perfeita. Então não sentiu o quanto esse caos desse momento do casamento do Max e da Alice foi cômico para quem já leu. Várias piadas internas com a questão da Alice se casando de pantufas, a pantufa de dinossauro que ela usa no primeiro livro, né? Então a Alice casa de pantufa com catapora, tendo que ficar o mais distante possível da maioria dos convidados por causa dessa questão de saúde. E ainda assim o casamento dela consegue ser super fofo, super incrível. A Mel faz um trabalho maravilhoso, só provando que ela realmente era uma excelente realizadora de casamento.
A gente descobre também que a Alicia finalmente assumiu o cargo do avô e se tornou presidente das empresas da família. Então a gente realmente vê o quanto ela amadureceu e o quanto ela se tornou capaz de assumir essa responsabilidade, né? Claro que ela ainda claro que ela ainda continuou com a ajuda dos outros personagens, né? Mas ela conseguiu alcançar isso, que era uma coisa que ela nem imaginava no primeiro livro, mas que ela se tornou capaz de fazer. Outro fato super divertido para quem já conhecia as histórias, né, são as reuniões da família Cassani. Então, os momentos que eles aparecem juntos, a gente sabe que vai ter falação, que vai ter um implicando com o outro e tudo mais. Então, todos os momentos que a família aparece junto, seja a família inteira realmente, o grupo inteiro, seja pequenos conjuntos da família, a gente acaba sabendo que quando aparecem eles a gente vai se divertir. A gente vê também a relação do Nicholas e do Marcos. A gente vê que o Marcos acaba se tornando confidente do Nicholas, o que é extremamente engraçado e ao mesmo tempo interessante. Eles eram meio que companheiros, né, em sair para beber e ficar com garotas. E a gente vê que o Marcos acaba virando confidente do Nicholas. É para ele que ele conta como ele se sente em relação a Mel. Ele conta unicamente para o Marcos. Então o Marcos acaba que com toda essa experiência dele em relação a relacionamento com a Júlia, ele acaba virando um confidente do Nicholas. E isso foi extremamente fofo na história, né? A gente vê o Marcos tentando ajudar o primo a realizar o que ele conseguiu realizar com a Júlia. E, enfim, no último capítulo de Amor Sob Encomenda, a gente finalmente vê o Marcos e a Júlia se casando. A gente vê um casamento super fofo que eles tiveram no restaurante que a Mel agora era uma das sócias, né? Então, ela realiza esse casamento deles, que deveria ter sido ela, né? Lá no início, ela era realmente a organizadora do casamento de mentira deles. Então, ela realiza o casamento real deles. E, nesse momento do casamento, acontece a revelação, que é uma coisa que eu suspeitei lá quando eles pediram a Mel para realizar realmente o casamento deles. Eu fiquei assim, será? E aí eles realmente falam no pós-casamento, né, na festa de casamento, o Marcos conta que a Júlia está grávida e que ele vai ser pai da maneira só dele. Então, foi extremamente engraçado, assim como todas as partes que o Marcos aparece. A autora teve essa delicadeza, né, de trazer essa continuação da história, que foi uma forma linda da gente se despedir desses personagens. Foi incrível ler mais esse livro da Karina, o que só mostra o quanto ela é incrível escrevendo e o quanto os livros dela podem marcar a gente de várias formas e como ela consegue realmente fazer com que a gente entre na história, a gente sinta o que os personagens estão sentindo e a gente consiga se apegar a eles de verdade, né? Então é isso, o vídeo realmente acabou ficando muito longo, mas não tinha como não falar muito desse livro, já que ele foi realmente muito incrível. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo para me saber o que você achou. Se você teve uma outra parte favorita diferente da minha, ou se você também gostou de alguma parte que eu gostei, me fala aqui o que você achou. Ah, não esqueça de avaliar o vídeo. Até o próximo. Um beijo. Tchau!